Quem aqui na sua vida pessoal é tocado nisso daqui? Para ter cuidado maior. Vocês estão entendendo? Então, não é um tema para brincar, é um tema urgente no seio da igreja. Vocês estão entendendo? Desculpa, eu não entendi. Não. É feminina a mesma coisa. Tá? É que, desculpem aí. Se eu tivesse no mundo, eu seria acusado de machista. Porque eu não dei prioridade para as mulheres. Só para os homens. Desculpem aí as meninas, viu? Mas deu para entender, certo? É o mesmo quadro. Tá? Vamos lá. Está filmado, né? Não, vai estar filmado. Pode deixar. Eu prefiro que não apareça. Vamos lá para a lista. Todo mundo está com a lista aí, a segunda lista? Certo. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Certo, meus irmãos? Primeiro pecado segue um pouco aquilo que o nosso Senhor Jesus tocou. O Jesus tocou numa disposição mental reprovável. Jesus tocou ali nos maus desígnios, que é um pecado abrangente. Esse primeiro aqui é injustiça. Injustiça é uma palavra que define também pecado. Porque o que é injustiça? A ausência de reverência pelas ordens de Deus. O que é injustiça? A ausência de reverência pelas ordens de Deus. Fez sentido? Então é todo tipo de pecado que existe dentro de nós. Nisso daqui todos nós temos. Porque todos nós desobedecemos em algumas coisas. Então todo mundo aqui vai por um sim. Porque não tem jeito. Certo? Cheios de toda injustiça. Próximo pecado, malícia. A palavra malícia aqui, ela é diferente da palavra malícias da primeira lista. Porque aqui malícia é porneia. O que significa? Relação sexual ilícita. Então é um pensamento de possuir outra pessoa. Nesse, muitos irmãos não têm problema. Muitos irmãos não ficam fantasiando com outras pessoas. Mas alguns irmãos, então, vão ter aquele pensamento malicioso. Você está entendendo? Passa uma mulher e você pensa, nossa, é isso, é aquilo outro. Isso é essa malícia sexual. Então, se eu fosse esclarecer essa palavra, seria uma malícia sexual. É quando a gente tem uma mente sexualizada. Você está entendendo? Não temos perguntas. Só no intervalo. Pode ser? Tá bom? Desculpa. Tá? Senão eu abro para o disse-me-disse e aí eu não consigo terminar. Então a malícia, volta aqui, gente.
A malícia está ligada a pensamentos de ordem sexual. Por exemplo, eu colocaria um sim para mim. Eu não tenho, porque eu abaixo a cabeça. E aí eu protejo a mente. Mas se eu mantiver a cabeça levantada, eu tenho risco de ter. Vocês estão entendendo? Eu aprendi a ter de um jeito santo. Um pensamento sexual com minha esposa. Santo, correto, adequado, mas não pode ser com ninguém. Por quê? Porque a palavra porneia significa relação sexual ilícita com alguém que você não pode ter. Você está entendendo? Certo? O que mais? Avareza a gente já viu na primeira lista. Maldade, nós já vimos aqui também na primeira lista como malícia. A palavra traduzida lá é malícia, é o mesmo original. Então já vimos essa palavra. Inveja. Inveja aqui é diferente da primeira inveja, é outra original. Que significa o quê? Desejar algo que Deus não intenta dar para você neste momento. Enquanto a primeira lista, o original significa fadiga, na segunda lista significa você literalmente desejar algo que Deus não intenta dar para você nesse momento. Você está me entendendo? Então o que você precisa fazer? Você precisa segurar. Então, por exemplo, vamos pular. Está fazendo sentido? Outra palavra, homicídio. Homicídio está na primeira lista. Mesma palavra, já vimos. Que mais? Contenda. Quem aqui é bom de briga? Levanta a mão. Oi? Vamos lembrar. Volta aqui. Tem dois tipos de briga. Uma briga aberta e tem uma briga velada. Homem é dado a fazer bico. Homem briga de forma velada. Faz bico. Se você faz isso na frente do seu filho, você complica ele. Desculpa a correção. Tudo bem? Você pode falar no pé do ouvido do seu marido. Talvez eu esteja te julgando. Talvez eu esteja sendo malicioso. Mas talvez eu esteja sendo boca de Deus. Desculpa, te expus. Desculpa. Então, o que é contenda? Disputa, discussão. Gente, na lista de Gálatas é interessante, porque a lista de Gálatas diz assim: as obras da carne são conhecidas e são sexo, prostituição, impureza, lascívia, adultério. E aí briga. Inimizades, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções. 6 tipos de briga. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quem briga não cresce. Quem briga não cresce. Não afina o relacionamento. Vocês estão entendendo? Tem uma aula. Deixa eu aproveitar aqui e falar isso para os irmãos. Posso fazer uma propaganda rapidinho? Quem aqui tem a Zoe, o canal da Zoe? É? Tá, eu vou pedir então para a Luciana apresentar o canal da Zoe. Eu tenho um sobrinho que resolveu me gravar. E aí, há 6 anos, o canal foi aberto em 2019. Ele fez por conta, é um canal que ele administra,
Mas ele vai pegando os vídeos, eu já pedi para ele tirar logo depois da viuvez, ele orou e falou, César, não tem convicção. E aí ele não tirou. E aí eu sentei com ele agora, semana passada, ele, a esposa, a Sara, para a gente conversar, e eu estou tomando uma decisão. Eu abri um curso online para pais. É um curso síncrono, ou seja, é ao vivo. Eu dou o curso. E eu vou, só que eu abri só para os meus pacientes. Deixa eu te dar um abraço. Vem cá. Você é certificado por você. Eu dou esse curso para pais e para casais. Eu vou abrir agora um curso para sós, para gente que é só. Porque gente que é só é muito sofrida. Então, para aprender a lidar com isso, quero abrir um curso para ansiosos e um curso para deprimidos. Volta aqui. Volta aqui. Por que tem 20 anos que eu faço isso? Por que eu faço isso? Para aliviar a clínica. Porque se eu for explicar para um pai tudo que ele precisa saber sobre a educação de filhos, eu estico a terapia muito tempo. Fica oneroso e eu deixo de atender outras pessoas. Então eu abri o curso para ter uma vertente para aliviar a clínica. Então a minha finalidade é essa. Então, eu vou mudar o nome da Zoe, porque é o nome da minha empresa, e eu tenho que dissociar. Ela vai para Elpis Cursos Cristãos, vai ser o nome, vai mudar nos próximos dias, mas você pode ir lá para. Você pode ir para a Zoe, já tá? Tá. Vai mudar automaticamente para eles. E aí, para janeiro, eu vou abrir curso. Eu vou abrir um curso de pais e um curso de família. Eu vou abrir para o país. Então, é uma tentativa para mim de ajudar, certo? O pessoal daqui está pedindo um curso para jovem. Então, por exemplo, se eu for abrir um curso de jovens, eu vou ter que estudar as listas de pecados. Não tem jeito. Porque o jovem precisa pontuar quais são os pecados deles. Vocês estão entendendo? Então, orem por mim. E tem 6 anos que eu estou orando por isso. Eu temo a internet. Eu descobri agora, o canal da Zoe não é monetizado, porque eu não vou ganhar dinheiro com pregação, não vou fazer isso, então eu me recuso. Mas a Sara descobriu, há 2 meses atrás, que tem irmãos pegando o material e monetizando. Então eu vou, de alguma forma, o Ivan me falou, que é o que grava, ele falou que tem condições de entrar em contato com o YouTube para fazer as correções disso aí, porque eu não gostaria que isso fosse feito, porque pregação não é para ser feito isso. O curso é uma questão da minha profissão, é um pouco diferente. E com isso, se o Senhor abençoar, eu consigo mais tempo para viajar. Porque isso daqui é único. Porque há um abrir dos céus no momento desse que você não tem num curso. Então, eu não quero parar de assistir à igreja. Vocês estão entendendo? Mas para isso, eu tenho que diminuir a agenda. Eu não consigo se eu tiver a agenda do jeito que eu tenho. Então, estou pedindo para os irmãos orarem por isso, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Gente briguenta, meus queridos. Existe um estudo, se você quiser saber sobre isso, você vai entrar na Zoe e você vai procurar lá na playlist um estudo chamado Resolvendo Conflitos. Tem uma parte do estudo que é sobre guerra e paz. Eu vou pedir para você ouvir essa parte do estudo sobre guerra e paz. Por quê?
Porque a Bíblia diz assim: há tempo de paz e há tempo de... Haverão dias, não tem acontecido, mas haverão dias que eu vou ter que guerrear com a Sara. Mas a guerra, a Bíblia ensina. Quando Davi foi lutar contra Golias, Deus falou assim: do Senhor é a guerra. Qual é a única guerra que um casal tem ou que pai e filho pode ter? Uma guerra contra uma palavra chamada pecado. Nós não brigamos por louça para ser lavada. Nós não brigamos por cama ser arrumada. Nós não brigamos por essas coisas. Vocês estão entendendo? Quem aqui é muito limpo, levanta a mão. Limpo. Essas pessoas, se não sair do jeito que elas querem, ou você vai brigar com quem tem que fazer, volta aqui. Ou você vai brigar com quem tem que fazer, ou você vai fazer no lugar da pessoa. Então, é uma questão de disciplina. Não é uma questão de briga. A única briga que eu posso ter com a Sara ou ela comigo é quando eu manifestar um pecado ou ela manifestar um pecado. E a minha briga com ela não é contra ela, é contra o pecado. Teus filhos não são teus inimigos. Teu parceiro não é teu inimigo. Diz isso para ele, por favor. Você não é minha inimiga. Agora vira e diz assim: me perdoa por brigar com você. Volta aqui. Quem briga não cresce. Quem briga não cresce. Então a briga precisa cessar. Você quer ver? Nesse momento, quem se encontra em briga com alguém? Certo? Presta atenção no que eu vou te dizer. Davi teve um vislumbre da casa de Deus, do templo de Salomão. Mas o projeto foi de Davi. Ele teve um vislumbre da casa. Qual foi o constrangimento de Davi? Eu habito numa casa e a arca da aliança está numa tenda. Então ele falou: o Senhor precisa de uma casa. E Deus falou para ele: Davi, eu sou Deus. Eu não tenho casa. Mas Deus deu a permissão para ele para construir o templo. Davi levantou o local, 1 Reis 22. Davi levantou o projeto. Davi levantou os trabalhadores, 135.000 pessoas. Davi levantou os materiais, o bronze nem pesado foi. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, levantou tudo o que era necessário. Quando ele foi começar a construir, o que Deus falou para ele? Davi, você não vai me edificar uma casa, porque você é homem de guerra. Sabe o que significa Davi no hebraico? Amado. Tem gente aqui que ama sua esposa, ama seu marido, ama seus filhos, mas é gente de guerra. E aí não vai edificar a casa. Não vai. Porque é gente de guerra. Na hora que você for sentar com tua esposa, tratar ela, santificar ela, purificar ela, na hora que você for fazer isso com seus filhos, você não vai conseguir. Por quê? Porque há muito sangue na sua mão. Sangue produzido pela língua. Você já matou teu marido, já matou tua esposa, já matou teus filhos, falando mal deles indevidamente, há muito sangue. Você não vai construir uma casa. Aí, 2 Reis 22.
que Deus faz? Davi, eu levantarei um filho depois de ti. O seu nome será Salomão. Ele será um homem tenro e sereno. Ele me edificará a casa. Vocês sabem o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Quem que edifica a casa? Gente pacífica. Gente, eu estou lá na divisa com o Paraguai. Estoura uma guerra entre o Paraná e o Paraguai. Eu vou construir uma casa em Maringá? Não. Eu não sei se vai ser bombardeada, se eu vou ter direito à propriedade. A gente não faz nada disso. Vocês estão conseguindo me entender? Então, não se edifica casa em período de guerra. Gente briguenta não edifica casa. Isso tem que ser corrigido com urgência. É uma inclinação pecaminosa. Quem pôs sim para isso? Levanta a mão. Olá, meus queridos. Isso cessa hoje. Deixa eu explicar uma coisa sobre briga. Eu já mencionei isso daqui. Aqui está o filho. Eu preciso do microfone na mão? Não, eu seguro, se precisar. Quer que segure? Vai dar? Vai? Aqui está o filho. Certo? Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? Mãe. Eu tenho isso em Provérbios. A criança estulta, ignorante, vem envergonhar a sua mãe. Então, até os 12 anos de idade, a mãe é mais próxima. Depois, nós temos o pai. O segundo elemento que protege o filho é o pai. Por proximidade, o acerto e erro da mãe tem mais peso. Uma mãe erra 3, o filho sente 7. Porque a mãe está mais perto. Um pai erra 3, o filho sente 1. Porque está mais longe. Tem um filtro de proteção que deveria ser a mãe. Então, o erro da mãe na formação, o acerto e erro da mãe, tem mais peso na cabeça do filho. Por isso, uma mãe briguenta, que mulher aqui é briguenta? Levanta a mão. Uma mãe briguenta traz muito estrago. Porém, deixa eu dizer uma coisa. Que homem aqui tem uma esposa briguenta? Levanta a mão. Agora eu vou. Volta aqui. Volta aqui. Agora eu vou compensar o meu problema com as mulheres. Adão deu nome para a esposa. Você quer chamar sua mulher de mansa? Você tem que trabalhar isso. Fez sentido? Porque nós, homens, damos o nome que nós desejamos para ela. Quer uma mulher carinhosa? Ensina ela. Quer uma mulher mansa? Querido, por favor, fala de outro jeito. Começa de novo. Chamando de querida. Se ela estiver desesperada, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá um abraço aconchegante. Deixa ela chorar. Deixa ela relaxar. Querida. Aí depois você continua a conversa. É papel do homem formar a mulher que nós queremos. Amém? Então, na briga nós temos um problema grave nessa equação. Porque a mulher faz muito estrago no homem, nos filhos.
Certo. Que outro pecado nós temos? Contenda e dolo. Dolo, está lá na primeira lista. Malignidade. O que é malignidade? Mau caráter, depravação de coração e vida. É uma sutileza, uma astúcia maligna. Aí, gente, é a depravação de coração e vida. Você não apenas pensa, mas você faz. Não. Dolo nós já vimos na lista anterior. Malignidade. Então tem muitos irmãos que não vão ter isso daqui. Isso é um pecado mais raro da gente achar. Sabe aquela pessoa que é perversa? Tem gente que é maldosa. Vocês estão entendendo? E, gente, nós encontramos isso em todas as igrejas. Em qualquer instância de hierarquia na igreja. Desde irmãos até líderes. Que têm maldade no coração. Mas maldade. Vocês estão entendendo? É que, gente, como é que eu falo de maldade ou de perversão sem... Mas, vai lá. Um pai, pastor, abusa da sua filha, e aí ele apenas vira para ela e diz assim, não, querida, depois você só vai lavar a mão e fica tudo bem. Por anos a fio. Isso é maldade. A maldade é diferente da perversão. A maldade está no mesmo caminho da perversão. Tem gente que é maldosa. Aí é difamação. Mas você pode difamar de um jeito grave. Você está me entendendo? Você pode difamar de um jeito perverso. Você pode pôr um peso de gravidade grande naquilo. Então, nesse sentido, você vai ter a difamação mais a perversão. Você está entendendo? Oi? O rancor? Assim, o rancor ele é um pecado ligado à ira. É uma ira avançada, beirando a amargura. Não, malignidade ainda é uma atitude perversa. Rancor é uma pessoa ferida que não soube lidar com isso. Está escrito ali na frente. Tá, isso. Aí a gente define. Tudo bem? Então, malignidade, mau caráter, depravação de coração. Gente, sabe o que torna uma pessoa maldosa? A ausência de pai e mãe. Gente, a Bíblia é a Bíblia. Pedi para a Sara fazer um curso de neurociência. Sara, vai fazendo o curso e vai me informando. E aí uma outra aula a gente ouve junto. Uma das aulas, uma bambambam aí do país. Uma mulher não cristã, mas uma bambambam, muito culta, que domina muito a neurociência. Sabe qual a aula que ela falou que talvez seja a mais marcante, mais importante de todas? Uma aula chamada pertencimento. Ou aceitação. Vocês sabem o que significa a palavra graça no Velho e no Novo Testamento? Aceitação. O que a neurociência está descobrindo, a Bíblia propôs em Gênesis 6. Noé encontrou graça diante de Deus. As teorias modernas do ser humano nos remetem a Gênesis capítulo 6. Agora eu vou te perguntar, as teorias estão descobrindo isso ou nós não soubemos entender Gênesis 6? Nós não soubemos entender. Vocês estão entendendo? Pensa no que eu vou te falar. Eu acho que eu citei isso ano passado, mas é importante. Pensa no que eu vou te falar. O irmão Stephen Kong fala isso. A Trindade estava reunida na eternidade. E qual foi o pensamento de Deus Pai? Porque Deus é amor. Mas no amor de Deus, ele dá.
Ele não recebe, ele não retém, ele dá. O que Deus tinha para dar? Dele próprio. Qual é a coisa mais única que Deus tem para dar? De quem ele é. Então, o que ele fez? Pai, Filho e Espírito reunidos. O Pai propõe para o Filho e para o Espírito: vamos pôr um quarto elemento na nossa comunhão? Para a gente dar para ele da nossa natureza? Olha que simples. Então, o ser humano foi pensado para pertencer a uma comunhão. Onde eu vejo isso? 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. Qual é a necessidade do ser humano? O ser humano, qual é a genética do ser humano? Ele foi criado para pertencer a alguém. A mente de Deus foi essa. Tá bom, mas para ele pertencer a essa comunhão, ele tinha que ter um elemento incomum desta comunhão. A palavra comunhão significa ter algo em comum. Então, ele tinha que ter o que a Trindade tinha. O que a Trindade tinha? Uma palavra chamada Zoe, vida de Deus. Então, ele tinha que ter esta vida para participar desta comunhão. É mais ou menos assim. Eu vou viajar com o Alexandre. E ele gosta de pescaria e eu gosto de futebol. Nossa comunhão vai ser das melhores? Não. Mas digamos que eu e ele gostamos de futebol e do mesmo time. Vasco. Poderosa, hein? Fez. Muito bem. Certo. Então eu vou participar. Eu e ele vamos daqui para São Paulo, no carro, conversando, cheio de comunhão. Por quê? Porque o tema que há entre nós é um tema comum. Vocês estão entendendo? O ser humano foi criado para pertencer a essa comunhão. O que Deus fez? Colocou o Éden e plantou no Éden a árvore da... para que quando ele comesse, ele então pudesse participar desta comunhão com a Trindade. Fez sentido? Só que Deus não queria alguém que fizesse isso forçosamente, porque ele já tinha os anjos. Então Deus deu para ele a possibilidade dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus queria alguém que o amasse espontaneamente. Vocês estão entendendo? Adão e Eva optaram pela árvore do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do paraíso, para não comerem da árvore da vida e terem aquela condição de pecado eternamente. Vocês estão entendendo? Deu para entender. O pecado entrou e o ser humano começou a nascer. Só que o ser humano nasce com qual genética? Pertencimento. Nós nascemos sem Deus, porque de acordo com Efésios 2, nós nascemos mortos no nosso pecado. Então, nós buscamos pertencimento de quem? Pai e mãe. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Se pai e mãe não dão isso, o ser humano busca em alguém ou em alguma coisa. Por isso que nossas filhas têm risco de subir na garupa do primeiro motoqueiro que aparece. Nossos filhos podem se ligar em alguém que é ruim, problemática. Por quê? Porque se nós não dermos o pertencimento de um jeito adequado, isso complica a vida dos nossos filhos. O IBGE fez uma pesquisa com torcidas de futebol há 18 anos atrás. Sabe o que todas as torcidas disseram? Foi a mesma resposta. Eu pertenço a esta torcida porque ela é para mim como uma... O que pai e mãe não deram, ele encontrou na torcida. Por isso que ele mata se precisar, numa disputa de torcida. Porque ele precisa se sentir pertencendo àquele grupo. Vocês estão entendendo? O IBGE fez uma pesquisa, tem 13 anos mais ou menos, com drogadição. Sabe o que descobriram?
que os pais que comem na mesa com os filhos têm índice quase zero de drogadição. Salmo 128. Porque os pais estão dando o quê? Pertencimento. Aí, minha irmã, presta atenção. Por que, que a Bíblia chama e convoca você? A Bíblia não quer você no fogão e no tanque. A Bíblia não tem interesse nisso. Mas a Bíblia quer que você esteja na roupa e na comida. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. O olfato é o que menos filtro tem para entrar no cérebro. Por isso foi criado o conceito de memória afetiva. Nossa, gente, que cheirinho da casa da vovó, que cheirinho da casa da mamãe. Então presta atenção, mulher. Vem aqui de novo, Alexandre. Você está eleito. Você sentou aqui. Alexandre, eu sou mãe dele. E Ana? Me empresta. Eu sou mãe dele. Eu faço uma comida que ele gosta. Vai entrar no cérebro dele rápido. À medida que ele vai comendo, libera dopamina, que relaxa o cérebro dele. O que uma boa mãe faz? Então, querido, eu não precisava falar com você sobre um assunto. O cérebro está relaxado e preparado para conversar. Por isso que filho é edificado ao redor da... Agora, a mulher precisa estar dentro de casa cozinhando? Precisa. Para poder fazer esse processo de edificação. Aí, vou um pouquinho mais longe. Eu lavo a roupa dele. Como a irmã Ana fez muitas vezes. Você está entendendo? Aí ele põe a blusa. Ai, querido, essa gola aqui está um pouquinho rasgada. Mamãe, acho que vai ter como, nossa, mas você é tão lindo. Mamãe ama tanto você, me dá um abraço aqui. Depois eu troco essa blusa. A mãe é afetiva. Ela está dando o quê? Pertencimento. Ninguém leva ele, a não ser esposa. Ninguém vai levar. Porque ele está suprido por pertencimento. Motivo. Graças a Deus. Parabéns, Ana. Está fazendo sentido? Gente que não tem pertencimento desenvolve maldade. Porque ele não foi suprido no que é básico. Ele não foi suprido no que é básico. A gente vê isso na clínica o tempo todo. Aí você dá um alto nível de pertencimento, você conversa olhando, você conversa num tom macio, você acolhe ele na dor que ele tem, que é o que todo conselheiro precisa fazer. À medida que você vai dando isso, ele vai relaxando e aí você consegue trabalhar o que é necessário. Está fazendo sentido? Vamos um pouquinho mais. Malignidade. Difamadores. Aquele que murmura. É um caluniador secreto ou é um dedo duro? Então, o que o difamador faz? Fala no pé da orelha. Escondido. Todos nós aqui já fizemos isso. Você está entendendo? E alguns de nós aqui fizemos de um jeito mais grave. Ô irmã, estou tão preocupado. Vou falar para você estar orando. E aí você descobre o pecado do irmão. Você pede oração cometendo o pecado da falta de amor. Daria para você de um jeito simples. Querido, o Senhor me moveu para orar por ciclano. Você não me ajuda em oração? Pronto. Não falou nada, não dividiu nada. Você buscou uma ajuda sem expor ninguém. Então o difamador fala no pé da orelha. Você está entendendo? Leva o pecado dele lá no pé da orelha dele. O que mais nós temos?
Nós temos o caluniador. O que é o caluniador? Aquele que fala publicamente. Nossa, por que deu tanta tosse quando eu falei difamador? Tudo bem? Desculpe. É que foi curioso. Oi? O de caluniador? O difamador, aquele que murmura, caluniador secreto, dedo duro. Caluniador, aquele que fala publicamente dos outros sem razão. Ele está caluniando, está trazendo uma coisa que não é verdade. Quantas vezes a gente replica situações que você nunca viu? Mas você estava lá para ver? Você quer ver um erro que eu cometi como líder? Chamava o outro líder, irmão, está todo mundo dizendo tal coisa. Aí, César, quem que é todo mundo? Deixa eu entender. Porque todo mundo seria quem? Quem aqui fala todo mundo, toda vez, nunca, ninguém, sempre? Essas são expressões que não correspondem à verdade via de regra. São expressões de gente argumentadora. Você não está sendo fiel à verdade. Então eu fui refinando ao longo dos anos e aprendendo que não, peraí. Eu ouvi de 3 pessoas, não é todo mundo. Então 3 pessoas me disseram isso daqui. Você está me entendendo? Então a gente aprende a ser fiel à verdade. Gente argumentadora, o que quer defender a sua posição, força o argumento. Vocês estão entendendo? Que mais? Caluniador. Aborrecidos de Deus. O que é aborrecidos de Deus? Aquele que odeia a Deus. Obviamente que possivelmente nós não vamos ter ninguém assim, né? Eu já peguei gente ferida que falou muito mal de Deus. Mas a pessoa estava ferida. Quem aqui de vez em quando ouve um ferido? Levanta a mão. Presta atenção. Você vai decorar Jó 6:26. Jó está no início da conversa dele com os amigos. Vamos lembrar. Os 3 amigos se condoem dele. Jó estava com uma infecção de pele. Ele estava num lixão. Ele pegava caco para ir raspando, para tirar o pus, porque pus dói. Então ele estava muito dolorido. A pele toda dele tomada por pus, uma infecção generalizada ele estava. Só que ele não morreu porque não era para a morte. Pode tocar na saúde dele, mas não toca na vida dele. Foi a ordem que Deus deu para Satanás. Tá bom, os amigos ficam 7 dias com ele quietos, e os amigos partem de qual pressuposto? Se há alguma doença, há algum pecado. E aí, pá, mas derriçam ele. E Jó faz o que na justiça própria dele? Vai se defendendo. E aí, à medida que ele se defende, os amigos fazem uma queixa. Fazem uma queixa de que ele está batendo muito nos amigos. Sabe o que Jó diz em 6:26? Diz assim: vocês vão me reprovar, eu, um desesperado, falando palavras ao vento. Quando você for conversar com alguém irritado ou com alguém dolorido, deixa o vento levar. Porque aquilo é fruto de dor. A hora que a pessoa estiver mais equilibrada, ela não vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu estou atendendo uma mulher ferida por um adultério do marido. E ela está muito machucada. E ela está machucada, o pai também traiu a mãe. Sabe o que ela vira e diz? Porque, César, homem não presta. E você não vem com essa carinha de santo, não, porque você também não presta. O que eu faço? Se eu for psicólogo, nós não estamos aqui para tratar dos meus problemas.
mas para tratar dos seus. Se eu for um homem de Deus, eu vou deixar o vento levar. Ela está doída, ela está judiada. E aí, devagarzinho, eu vou dando modelo de que tem gente que se resolve nessa área, que o marido dela também vai resolver isso se ele permitir Deus agir. Vocês estão entendendo? Então a gente não fica com essa reação, a gente não pega e fica falando dos outros. Meus irmãos, nós não temos noção do que as pessoas passam para chegarem onde chegaram. É falta de misericórdia, é falta de amor da nossa parte. Deus acolhe gente doente, sofrida. Deus chama o fraco, o louco, aquele que não é, para reduzir a nada aquilo que é. O amor de Deus é por aqueles que são rebeldes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores. O que nós temos feito como igreja? Cortado os pecadores. Porque a gente quer um povo ultra mega santo. Você está entendendo? Nós somos santos, mas apenas redimidos pela graça de Deus. Porque se tirar Ele de nós, somos um tremendo pecador. Quem somos nós para falar do outro? Ou você está esquecendo que você tem filho? Que podem falar do teu filho. Você está esquecendo que você tem pecados? Já pensou se Deus fosse abrir? Um dia, no auge da minha rigidez, eu fui dar uma palestra no colégio dos meus filhos. Então eu levantava cedo, dava o café para eles e fazia um devocional com eles. Então, uns dias antes da palestra, tomando café, fui fazer o devocional, eu falei assim, de dedo em ritmo. Vocês dois prestem atenção. Vocês são a minha cara naquele colégio. Eu não quero ter problema com o que eu vou falar. Arregalaram um olho desse tamanho e foram para o colégio. Tá bom. Fui fazer meu devocional. O que o Senhor falou comigo? Então, César, seus filhos são a sua cara no colégio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a minha cara nessa terra? Agora, você quer que eu abra os seus pecados que estão escondidos? Gente, chamei minha primeira esposa, falei com ela, pedi perdão para ela, chamei os meus filhos na hora do almoço e eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu liberei os dois para errarem. Porque como eu era muito rígido, eu exigia um comportamento muito correto. Eu liberei os dois para errarem. Porque eles são pecadores? São. Eles vão errar? Vão. Eu não liberei para pecar. Mas eles iam ter um outro problema, uma outra conduta que não era conveniente. E eu ia ter que ajudá-los a lidar com isso daí. Gente, que libertação que foi para mim e para eles. Porque o Senhor começou a tratar a minha rigidez. Porque o rígido, que é tudo certo, ele é pesado. Vocês estão entendendo? Errar e pecar são coisas diferentes. Eles vão pisar no pé de alguém, eles vão falar uma coisa que eles não deviam falar, eles vão fazer uma bagunça em sala de aula, eles vão esquecer uma tarefa, eles vão ter algum problema. É natural ter problemas de relacionamento de qualquer ordem que seja. O que eu não queria é que eles mentissem, são pecados graves numa criança. Ter mentira, ter um roubo, alguma coisa do tipo. Ainda que tivesse isso, o que eu teria que fazer? Corrigi-los. De um jeito santo, equilibrado, como o Pai me corrige. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que lidar com amor com as pessoas. Fez sentido? É mais ou menos isso? Jóia. Vamos lá. Aborrecidos de Deus. Que mais? Insolentes. O que é insolentes? Cheios de orgulho. Amontoa linguagem insultante sobre os outros.
Lembra que eu te defini ontem o orgulhoso? O orgulhoso lá na primeira lista é cheio de si, o soberbo. Aqui o insolente, ele denigre o outro. Ele fala mal do outro. Você está entendendo? Gente, qual é a necessidade de falar mal do outro? Denegrir o outro sem razão é insolência. Você está me entendendo? Meus queridos, nós fazemos isso na política. Não importa o que você defende, mas nós fazemos isso na política. E a Bíblia dá uma única ordem sobre as nossas autoridades políticas. Qual que é? Orar. Ora abençoando. Você não vai falar isso ou aquilo. Você vai orar abençoando. A igreja ora ao seu Senhor, abençoando. Tudo bem? Pedindo a Deus para Deus tomar conta dessa realidade. Que mais? Soberbos. Nós já vimos na lista anterior. Aí deixa eu avançar um pouquinho mais. Presunçosos. Você está vendo que tem várias expressões de orgulho e de soberba, com várias palavras? O que é o presunçoso? É o pretensioso, é o ostentador, é o orgulhoso. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu teria um problema se eu lavasse meu carro. Eu moro em apartamento, eu não consigo lavar. Mas eu teria um problema se eu lavasse meu carro. Porque um carro limpo, com pretinho no pneu, eu lavava carro com escovinha de dente para limpar o letreiro. Eu posso terminar de lavar um carro, olhar para ele e fazer o quê? Tá bonito. Eu posso passear com ele para ostentar. Gente, é tudo muito sutil dentro do coração da gente. São os meus dramas. É uma coisa besta, mas não reflete Cristo. O que um carro determina quem eu sou? Mas o carro, por uma marca que entrou na minha mente, pode produzir uma presunção dentro de mim. Eu posso ir numa reunião de igreja, estacionar perto de um irmão e achar que eu sou melhor que o irmão. Isso é ser presunçoso. É achar que eu sou alguma coisa. Gente, o pecado nos rodeia muito mais do que a gente pensa. Quanta mulher não põe uma roupinha pensando na outra? Vou estar melhor que ela. O Paulo Burnett tinha uma frase que dizia o seguinte: a gente compra algo que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que não gostam de nós. E isso é uma verdade. Porque todos nós temos presunção dentro de nós. Eu vou em acampamento de homem e acampamento de mulher. Gente, acampamento de homem é um sossego. Chega alguém diferente. E daí? Qual é o seu nome? O que você é? O que você faz? E bate o maior papo. Você vai em acampamento de mulher, chega uma mulher nova, todo mundo mede ela. Todo mundo é um excesso. É um eufemismo. Mas uma parte das mulheres medem ela. Você está entendendo? Para ver se estão seguras, se não estão. O que é isso? Presunção. A gente com uma necessidade de ser melhor que o outro. Quem que é inventores de males? Inventor de inventar, são duas palavras usadas aqui. É um inventor de coisas perversas. Desprezível. Venenoso. Quando eu falo venenoso, já dá para entender? Quantos aqui já brincaram? Ai, deixa eu limpar o venenozinho. Quem aqui já brincou disso? Levanta a mão. Os jovens caem nisso.
Deixa eu limpar o veneno. Vocês estão entendendo? Eu, cansado, posso cair em ser venenoso. Eu posso cair. Se eu estiver cansado, eu viro um perigo. Gente, o cérebro habita na língua. E eu sou quieto, hein? Eu falo pouco. Mas de vez em quando a Sara me diz, César, chegando em casa você vai dormir. Porque eu vejo coisas e falo de um jeito que eu não deveria fazer. Isso, bem colocado, é delicioso. Então, por exemplo, na relação com a Sara, a gente ri bastante. Um relacionamento leve, alegre, de uma alegria gostosa, santa. Mas se eu estiver cansado, eu vejo coisas e falo coisas de um jeito que eu não deveria fazer. Eu invento formas de enxergar as coisas. Vocês estão entendendo? Que mais? Desobedientes aos pais. Não submisso, obstinado. Quem aqui, independente da idade, nos últimos 5 anos teve briga com os pais? Levanta a mão. Então, não são só os jovens, tem alguns adultos. Gente, tem idoso que é difícil? Tem. Você é? Por que você é? É? Tá. Tem idoso que é difícil, mas a gente tem que respeitar. Sabe o que significa, e vós filhos, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida? Sabe o que significa a palavra honra ali? É a mesma palavra para 2 versículos anteriores. Quanto ao mais que o marido ame a sua mulher, que a mulher respeite o seu marido. Sabe qual é o melhor jeito de um filho honrar pais? A mulher respeitar o seu marido. A palavra respeito significa atribuir um peso de valor. Ele é seu marido, ele é o cabeça da casa, ele precisa ouvir a voz de Deus, teu papel é auxiliá-lo. Mas a melhor forma de respeito para um homem é elogio. Você que é casado, você que está na condição de filho, me diz aí uma virtude do teu pai ou da tua mãe. Você que está na condição de esposa, me diz uma virtude do teu marido. Uma virtude do teu pai. Pensou? Diz para ele. Diz para ele. Oh, não, pode dizer depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem quanto tempo que você não fala isso para ele? Agora, a mulher quer ser amada todo dia. Só que ela deveria respeitar o marido todo dia. Oi, querido, chegou, está cansado? Gente, habita dentro de mim um pai que é terrível. Meu pai foi um homem muito trabalhador. Mas o meu pai era um homem... Volta aqui. Mas o meu pai era um homem acomodado dentro de casa. E minha mãe, uma mulher serviçal. Então, meu pai, na mesa, minha mãe servia o prato dele, ele comia. Na mesa, meu pai fazia assim. Minha mãe sabia o que era para servir no prato. Minha mãe conhecia ele, mas conhecia meu pai. Serviu ele 49 anos, quando ele partiu. Então, minha mãe servia muito ele. Então, habita dentro de mim o Arnaldo Conigliano. Eu não sou meu pai. Eu saí de casa aos 12 anos e eu sou muito amoroso. Eu sou o padrão do Igor. Amoroso, romântico, gentil. Já estou calculando a surpresa do primeiro ano de casado. Já estou calculando.
No primeiro casamento, quando eu fiz 22 anos de casado, eu dei 22 presentes. No primeiro casamento, volta aqui. No primeiro casamento, quando eu fiz 22 anos de casado, eu dei 22 presentes. Fui criativo. Quando eu fiz 25 anos de casado, eu dei 2 presentes grandes e 5 pequenos. Eu escrevo cartões, muitos. Muitos. Eu amo escrever um cartão. Amo escrever um cartão. Eu e a Sara fizemos 7 meses de casados. Escrevi um cartão sobre o número 7. Sobre a perfeição que nós temos vivido até esses 7 meses. Sara? Oh, meu irmão. Verdade. Mas, meu irmão, está resolvido o problema. Você lembrou ao meio-dia. Você tem meio-dia ainda para criar alguma coisa. Se você precisar de sugestão, você vai correr para o William ou para mim que a gente vai ter ideia. Depois nós vamos orar por vocês dois. Há um tempo atrás, um pastor, me contou que estava hospedado na casa de alguém, tinha uma conferência, e a mulher se queixando que o marido tinha esquecido o dia do aniversário de casamento. Então, irmão, ele esqueceu, e ela chorando e sofrendo com aquilo. De repente, ele sai correndo e vai para o quarto. Era o dia do aniversário de casamento dele. Ele também tinha esquecido. Então, pode acontecer, né? Então, nós vamos te ajudar, tá bom, Pedro? Vamos lá, vamos terminar. Desobedientes aos pais. Filho tem que ser obediente. Teu pai é trabalhador? Todo dia. Pai, graças a Deus. Suor do rosto do Senhor fez eu estudar. Você está entendendo? Teu pai é romântico, é afetivo? Vai lá e aninha nele. Ai, pai, mas que delícia o abraço do Senhor. Você está entendendo? Você vai elogiar o seu pai e a sua mãe sem babação, naquilo que for verdade. Mas você vai elogiar. Que mais? Insensatos. O que é insensato? Estúpido. Ininteligente. Olha como é que traduziram. Tolo, estúpido, ininteligente. Alguém que é desprovido de inteligência. Pérfido. Aqui é um outro ponto. O que é pérfido? Quem aqui nunca ouviu essa palavra? Pérfido significa não fiel ao pacto. Perfidia. Não fiel ao pacto. Homem, pai, mãe, você já combinou coisa com o teu filho e não cumpriu? O que é isso? Pérfido. Combinou? Cumpra. Combinado pode ser desfeito? Pode, mas tem que ser esclarecido. Você está entendendo? Por exemplo, o meu pai dava bezerro para nós. Bezerro de gado. Ele dava para todos os filhos. Aí quando a gente ia pegar o bezerro, então, filho, eu esqueci de te dizer, a cobra picou. Só picava os nossos. Então ele dava, mas ele não dava. Ele fazia uma gentileza, mas ele não honrava aquilo. O nome disso é perfidia.
é não ser fiel ao pacto. Então, se você tem uma relação, você tem que ser fiel a essa relação. Que mais? Sem afeição natural. O nome? Isso, você fez lá atrás, está valendo. Se lá atrás você não cumpriu... Desculpa, gente, peraí. Chegar atrasado. Quem aqui é atrasado? Levanta a mão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou usar uma expressão do Swinton. Se a vida é uma questão de hábito, nós temos que ter os melhores. Então, horário é para ser combinado. É para ser respeitado. Horário é para ser respeitado. Combinou? Cumpra. Quem aqui é lento? Tem um padrão motor mais lento, é mais tranquilo. Quem aqui é lento? Levanta a mão. Certo. Os lentos vão acordar meia hora antes. Talvez uma hora antes. Então, por exemplo, eu casei. Eu estou fazendo uma conta com a Sara. É uma conta nova. Sara, quanto tempo você precisa para se arrumar? Tá bom. Então, eu vou te lembrar tanto tempo antes. Vocês estão entendendo? Nós vamos num evento. Ela vai ter que maquiar, vai ter que lavar o cabelo, secar o cabelo. Eu não sei fazer essa conta. Quanto tempo você precisa? César, eu preciso de 1h30. No meu ritmo. Tá bom. Então, tal hora nós vamos parar para você sair, tal hora nós vamos sair de casa. Eu gosto de pontualidade. Eu gosto, porque eu acho que é respeitoso com as pessoas. Tudo bem? E eu vou falar algo sobre a reunião da igreja. Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida. Quando nós estamos reunidos, Ele ordena bênção e vida. Certo? Só que em Apocalipse 2, quando fala da igreja de Éfeso, diz que o Senhor Jesus passeia no nosso meio. Se você soubesse que o Senhor Jesus estaria num lugar hoje, quanto tempo antes você estaria lá? Meus queridos, Ele está na nossa reunião. Como é que nós não temos respeito pela reunião onde o Senhor se faz presente? Apocalipse 2, começa ali, algum versículo, irmão, não vou me lembrar, na carta de Éfeso. Está fazendo sentido? Então não tem muita... É um bom hábito, tá? Tem homens aqui que têm facilidade com o serviço, e não importa se você é jovem. Você precisa aprender a servir desde já. Sabe como é que Josué começou? Servindo. Eu tive um discipulador, eu me converti aos 15 anos. Fui para Curitiba aos 16. E um pastor chamado Geraldo Stil me chamou para perto dele. Ele virou para mim, lembro até hoje, ele virou para mim e falou assim: você quer crescer? Você anda comigo e carrega a minha pasta. E eu literalmente carreguei a 007 dele. Mas literalmente. Saía com ele na cidade. Amo fazer uma visita. Mas sabe qual foi o treinamento que eu recebi? Um dia eu estava com ele um domingo à tarde. Ele falou: César, nós temos que ir no hospital que tem alguém da igreja doente. Eu preciso ir lá orar por ele. Você abre aí um texto bíblico. Você lê lá. 17 anos de idade. Eu falei: irmão Geraldo, como é que eu vou abrir um texto bíblico para falar? César, o homem de Deus tem que estar preparado para orar, pregar e morrer. Estou te chamando só para pregar? Meninos têm que ser convocados ao serviço na igreja. Tudo bem, meninos? Se não te derem, procure. Faça. Fique atento, porque isso vai te tornar um homem abençoado na profissão e na família. Você está entendendo? Então, o que é sem afeição natural? Um homem insensível
insociável, cruel ou desafeiçoado. Aqui eu tenho que eliminar o problema dos autistas, porque o autismo é um problema neurológico, não é um problema relacional. E sem misericórdia. O que é sem misericórdia? Insociável, cruel e desafeiçoado, sem afeição. Então hoje nós temos aí o tal do narcisista, certo? Todos nós estamos ouvindo de monte isso daí. Deixa eu te explicar uma coisa. O egoísta, o narcisista e o psicopata, eles têm o mesmo quadro, com tons diferentes. É o mesmo quadro, só que tem tons mais brandos e mais pesados. Você está entendendo? Então eles vão ter falta de afeto? Vão. Podem ser cruéis? Podem. O egoísta é assim. O narcisista é assim. E o psicopata é assim. Quem que diz se a pessoa é narcisista ou psicopata? O psiquiatra. Não é o psicólogo, nem é a gente. Deixa o psiquiatra dizer. Você pode ler, você pode estudar, você pode ter suas impressões, você pode ter suas reservas, mas quem diz isso, você pode falar, nossa, fulano eu tenho a impressão que não tem um afeto natural. Porque ele não presta atenção nos outros, não cuida dos outros, é meio sozinho, sem problema. E o sem misericórdia. O que é sem misericórdia? Impiedoso. Sabe quem é que deveria expressar misericórdia no nosso meio? Líderes. Gente, raciocina comigo. Raciocina comigo. Raabe era uma prostituta que teve fé. Escondeu os espias. Tudo bem? Ela está na ascendência do nosso Senhor. Você colocaria uma prostituta na ascendência do Senhor? Sabe o que é isso? Misericórdia. Pegando gente complicada. Ruth, por causa de Noemi, está na ascendência do Senhor. Ruth era moabita, estrangeira, ela não podia entrar no templo. Deus pegou uma estrangeira, ela pré-anunciava eu e você, que somos gentios, estranhos à aliança. Ela prenunciava isso. Você colocaria Ruth na ascendência do nosso Senhor? Sabe por quê? Porque a gente não tem misericórdia, não entende o que é restauração diante de Deus. Parece que os irmãos, alguns líderes, só entendem misericórdia quando o pecado atinge a casa deles. Aí o entendimento muda. Aí a realidade muda. A misericórdia é algo para ser exercitada, porque ela é renovada todo dia. Nós deveríamos ter misericórdia todo dia de pecadores. Essa é a atitude amorosa de Deus. Então aí não cabe. O que você vai fazer com essa lista? O que você vai fazer com essa lista que você tem? A primeira coisa, você vai pôr o joelho no chão e confirmar desses pecados nomeados quais o que o Espírito Santo está querendo tratar neste momento. Vou fazer outro quadro para vocês. Eu amo um quadro. Aqui eu posso cantar Esse Cara Sou Eu. Eu sou desastrado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo falou o quê? Não sou perfeito. Fez sentido? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo seguinte, 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mira Cristo.
Vamos vencendo o passado. Olha o versículo seguinte. Todos, pois, que somos perfeitos. Mas peraí. O que ele tinha acabado de falar? Que ele não era, mas agora ele está dizendo que é perfeito. O que a Bíblia está dizendo? A obra de Cristo, ela vai de 0% a 100%. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que a boa obra que começou em vós há de completar. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que ele determinou para mim e para você, ele vai cumprir. Se vai ser com menos gemido ou mais gemido, é você quem decide. Mas ele vai cumprir. Você pode fazer isso daqui. Mas o último dia você vai estar no ponto que ele determinou. Ele faz isso, ele te põe numa UTI. Mas ele te põe quietinho, reconhecendo tudo que precisa ser reconhecido. Você está entendendo? Porque ele prometeu que vai completar a obra. Agora, entende uma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: não sou perfeito. O Senhor me revelou de tudo que eu tenho que caminhar até aqui. E até aqui eu me submeti. Como que eu sou considerado diante dele? Perfeito. Porque até onde ele te exigiu, você está trabalhado. Essa é uma forma de ver a maneira prática. A outra forma de ver é que, como a obra de Cristo é perfeita, ele vai completar. Então, ele nos vê em Cristo, completados na obra. As duas coisas são verdades no texto. Você está entendendo? Então, o que acontece com você nesse momento? Você nomeou vários pecados, mas desses pecados vai ter um ou dois que é a lição atual. Você tem que dizer para o Senhor e confirmar com o Espírito Santo: Senhor, essa é a tarefa, essa é a lição. Confirmou? Segundo passo, você vai orar pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão a alguém se você porventura ofendeu. E você vai comunicar com algum justo. Os jovens, se puderem, com os pais. Se puderem, porque nem sempre dá. Então eu sou um privilegiado. Muitos jovens abrem comigo antes de abrirem com os pais. Isso é errado? Não. Não. Mas você só deve fazer isso, abrir com alguém que não seus pais, se os seus pais não tiverem estrutura para lidar bem com aquilo. Então aí Deus levanta um justo. Você vai, depois disso, dar uma olhada nas Escrituras, o que as Escrituras falam sobre o tema. Porque o que nos liberta? A palavra. Você tem que ser lavado pela palavra. A Bíblia tem versículos e mais versículos sobre os temas. Quem aqui tem o My Bible? Um aplicativo da Bíblia. No My Bible você tem lá uma lupinha. Se você achar o original, ou hebraico ou grego, e apertar na lupinha, ele vai abrir todos os versículos que tem aquela palavra. Vai versículo por versículo. Então, sei lá, você tem um problema de sexualidade. As palavras são imoralidade, prostituição. Pega essas palavras e abre os textos bíblicos a respeito disso. Você está me entendendo? E vai se abrindo com alguém que seja justo. Que naquela área seja um homem justo. Nós vamos ter homens perfeitos? Não. Mas tem homens que em determinadas áreas são bem trabalhados diante de Deus. Procura este irmão
Então, por exemplo, quem aqui tem problema com dinheiro? Levanta a mão. Você precisa de disciplina. Eu chamei um irmão para me ajudar. Você lida bem com dinheiro, Dai? Porque você me parece lidar bem com dinheiro. Está aqui um irmão. Você pode procurar. Irmão, você não me discipula? Eu fui discipulado 1 ano toda semana por esse irmão. Aprendi a fazer orçamento com ele, coisa que eu faço até hoje. Né? Esse é um dos ensinos nos cursos de casais e de pais. Lidar com dinheiro, porque esse tema atrapalha a educação de filhos. Né? Então, você vai procurar nas Escrituras a respeito disso. Se você for aconselhar alguém, boca de siri. Os da sua casa não precisam saber o que você está conversando. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos ser confiáveis. Esses dias uma irmã muito instruída na palavra me procurou, uma advogada muito querida. E aí eu falei, ué, querida, por que você está vindo a mim? Ela falou, César, tenho receio de ir aos pastores e eles não me orientarem na palavra. Tenho receio de que outras pessoas saibam se eu falar com os pastores. Vocês estão entendendo? Então, assim, ouviu, fica quieto. E esse é o processo de santidade. Vou te dar uma sugestão. A Sara pode fazer isso. Vou dar essa tarefa a Luciana. Quando eu estive em Presidente Prudente, eu estudei esse estudo sobre independência e o segundo estudo que a irmã menciona, eu estudei sobre como fazer o caminho de volta do pecado, que eu abriria, mas não tem tempo. Ouçam esse estudo. É um estudo que Deus deu para mim aos 17 anos de idade e eu só tive autoridade para compartilhar 44 anos depois. Então, estudo de Jeremias, um texto maravilhoso do capítulo 31, versículo 17 em diante, sobre como você faz o caminho de volta do pecado. Então, se você puder, abra essa porção e ouça ela. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso. 31 a partir do 17 até o 22. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração.